Estamos de volta com o Esporte Guará e já bota pra aberta. Rapaz, sensacional. Olha, estamos recebendo a presença de um dos grandes responsáveis por trazer de volta esse brio que há muito tempo o torcedor no Brasil não sentia, né? Que é a taça da Copa do Mundo de 94. Eu acho que quem não viveu aquela época não sabe efetivamente o que era um sufoco, um tempo muito grande que a gente estava sem ter essa alegria. E eu queria que meu parceiro, desde aí, Raimundinho, anunciasse quem está aqui junto conosco. O muchacho que já teve o prazer de enfrentar? Teve a infelicidade de enfrentar ele. O homem sempre foi duro. Foi no começo da carreira dele, lateral direito. Aí depois encaixou ali, papai. Quem sabe não tem esse negócio. Ricardo Rocha, não precisa nem anunciar, nem falar o nome, porque até o cego vê e sabe quem é. E eu tive esse privilégio de ver o Brasil campeão, o Ricardo em 94. Eu estava lá na Tunísia, né? Lá no hotel, só vendo os garotos. Só, rapaziada. Ricardo, prazer estar recebendo você aqui. Prazer todo meu, Fidel. Obrigado, Jair, Raimundinho. Um prazer rever vocês. Né? E da felicidade, né? De voltar. A gente, como nordestino, eu estava vendo e quero parabenizar a terra, né? Eu acho que o São Luís fazia tempo que eu não... Fazia mais de 10 anos que eu não vinha aqui. O crescimento, a beleza, né? E como a gente fica feliz, eu como nordestino, eu fico feliz. Né? Um dos motivos de estar aqui é isso, né? Tentar ajudar o futebol nordestino. O legal do Ricardo é que é bem isso, né? Por onde ele passa como comentarista, por onde vai, ele não nega a sua origem, isso né? É importante. Principalmente ainda permanece com um certo, pouquíssimo, mas um certo sotaque. Eu tenho 33 anos que eu saí de Recife, né? Mas eu tenho um trabalho de base com crianças carentes em Recife, né? Eu faço um trabalho social com as crianças, então eu estou feliz. Eu acho que é muito bom você ajudar também e aí você não pode perder a tua essência. A minha essência é lá, né? E já para iniciar, um cara que foi trocado por 20 pares de chuteira, 2 jogos de camisa e 20 bolas, não pode esquecer a origem. Foi quando eu saí do Santo Amaro para o Santa Cruz. Essa foi a minha troca. Sensacional, cara. Olha, eu costumo falar o seguinte, que para ser campeão tem que ter história. Com certeza. Tem que ter história. E às vezes hoje os meninos até reclamam porque de repente o ônibus que eles estão viajando não tem ar-condicionado, não sei o quê. E um cara campeão do mundo tá fazendo uma declaração dessa que foi trocado por 20 pares de chuteira. 2 jogos de camisa e 20 bolas. Então naquela época não tinha. Tinha para alguns clubes a parte financeira, mas Santo Amaro era um clube muito humilde. Aí eu estava no profissional, fui para a base de Santa Cruz, fiquei 3 meses na base, subi rápido. Eu tive pouco tempo na base de Santa Cruz, já subi profissional, mas eu acho legal, cada um tem sua história e os nordestinos, a gente tem muita história. Tá aqui 2 nordestinos também, que tem a sua história, cada um da sua maneira, né? Mas assim, é bonito você ver isso, né? O sofrimento que a gente tinha antigamente, muito mais, hoje a facilidade da televisão, da internet, ela é muito rápida. A exposição E para tudo, para melhor, para pior, para melhor. Mas eu acho que é muito legal hoje, né? Você tem que acompanhar essa modernidade, mas a gente também tem que contar um pouco do que se foi, né, da nossa história. Eu queria fazer uma pergunta prévia, porque tem que respeitar, pai. Aqui é respeito total. Patente alta. O que pode perguntar e o que não pode. Eu posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Porque não? Porque aqui tem que perguntar, velho. Não, pode perguntar. Tranquilo, né? Então eu vou perguntar um pouquinho sobre a questão do Neymar, como a gente está observando algumas situações, já que ele fez e faz parte efetiva da história do nosso futebol, mas isso mais pra frente, né, Deja? Sem dúvida nenhuma. Prazer, Ricardo. Prazer. Tive a felicidade de jogar com o filho dele, com Ricardinho, é verdade. Lá no Náutico. E assim, falando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, porque falar do Ricardo como atleta, pra gente aqui não vai engrandecer nada, porque o Brasil todo sabe, não só o Brasil, como o futebol mundial, sabe o quanto ele foi importante, não só na conquista do título mundial, mas passando pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Santa Cruz, onde ele iniciou. Falar um pouquinho, assim, vamos falar de coisas assim, um pouquinho fora do futebol, mas uma coisa que me chamou a atenção foi já acho que foi no último jogo da eliminatória, que foi em Recife, que Pernambuco realmente abraçou a seleção, e foi você que chamou todos os atletas para entrar com as mãos dadas, né? Ali que acho que o Brasil começou uma imagem marcante, ali que até carimbou hoje a passagem para a Copa de 94. Uma bela lembrança disso. Aquele gesto de mãos dadas, ela tem tudo a ver com o Santa Cruz e com o estádio.
O que é que aconteceu? A gente vinha muito mal, sendo vaiado no Rio não, em São Paulo, em Minas, todo mundo queria o Tele Santana, que tirasse o Parreira. E o que é que aconteceu? Eu estava no aquecimento, 83, o Santa Cruz tinha um time mais fraco. O forte era o Náutico e o Sport. A gente tinha um time mais fraco. De garotos, algumas contratações, e todo mundo falava que a gente não ia ser campeão, e a gente dava a volta por cima. Na final contra o Náutico, em 83, como as coisas se casam, né? Aí o treinador Carlos Alberto Silva falou: Ricardo, falando com os jogadores, com o Gomes, com o Edson, o zagueiro, vamos entrar de mãos dadas. E entramos de mãos dadas em 83. 10 anos depois, em 93, eu estou naquele mesmo estádio, no mesmo vestiário. Coisa do destino, né? Do destino. A gente sendo vaiado. Eu me lembrei, chamei o Parreira e disse: professor, contei a história rápido, isso antes do aquecimento. Ele falou: Ricardo, aqui quem manda é você. A gente já chegou ontem, 3 horas, meia-noite, 2 horas da manhã, tinha mais de 3 mil pessoas esperando, esse carinho é contigo. E eu fui falar com o capitão na época, era o Ricardo Gomes, e Ricardo disse: Ricardo, vamos entrar de mãos dadas. E foi incrível, a gente entra de mãos dadas naquele jogo contra a Bolívia. Primeiro tempo, 5-0 para o Brasil. Segundo tempo, Bebeto faz mais um gol, 6-0. Foi um jogaço, a gente massacrou a equipe da Bolívia. Então aquilo ficou marcado para a gente. Então a gente, dali de Recife até o último jogo da Copa, a gente ficou de mãos dadas. E tem uma coisa bonita que que mexe com a gente, mexe comigo até hoje. Na decisão porque a gente, todos os jogos entrava de mãos dadas. Só que na decisão de pênalti contra a Itália, o time cansado, foi a Copa mais quente do mundo, um calor infernal. Meio-dia final, né? Prorrogação. Era uma coisa de louco aquilo ali. E depois, eu não vi isso na Copa, porque era muita ansiedade do pênalti. O ano passado, eu em casa, eu vendo algumas coisas de Copa, eu vi aquela cena e eu chorei um pouquinho, porque eu me lembrei daquele grupo unido. Esse ano fez 25 anos da Copa, daí a gente teve a reunião dos jogadores, foi lindo, maravilhoso. E esses jogadores, na prorrogação, todos eles cansados e alguns sentados, mas todos de mãos dadas. Então essa mão dada, a gente criou um slogan dessa equipe, que é Amigos para Sempre. Então isso ficou, daquela Copa até hoje, essa amizade, esse fortalecimento, né, dos jogadores. Então, para você ver como é importante, às vezes, um gesto. Tem gesto que marca tudo. Aquele gesto de mãos dadas é o que era que a gente queria falar para o povo brasileiro. Confie na gente. A gente precisa do carinho de vocês. E ele mudou depois daquele jogo. E o futebol é isso, ele não é só esquema tático, etc. São essas demonstrações que provam que o grupo vai chegar, né? Exatamente. Então tem gestos no mundo inteiro, né? Em Copas do Mundo e no dia a dia. Eu sempre digo, eu acho o seguinte: quando você tem um grupo de futebol, vamos dizer, vai jogar Sampaio Corrêa e o Moto. Vai jogar os dois clássicos daqui. O mesmo amor que tem por Deus, de um lado tem do outro, amigo. O que muda é o pensamento psicológico, é o trabalho do dia a dia, é o trabalho da semana. Porque você pede: Deus, eu quero que ilumine a gente. O de lá pede a mesma coisa. 50% para cá. Cada um. Deus não é bom para um lado e para o outro, não. Deus, ele é justo, amigo. Verdade. Então isso é um trabalho. E a gente, quando saiu dali, a gente falou: vamos ser campeão. Então o que é que acontece? A primeira descida em Brasília é em Recife. Depois da Copa não era em Brasília, porque todo mundo, quando você ganha uma Copa, você tem que descer onde está o presidente da República. Os jogadores pediram para descer em Recife, em forma de agradecimento. Sensacional, tá? Não, é muito uma legal. imagem bacana que quando o comandante deu até a entrevista nessa história esse episódio que teve aí dos 25 anos, né, do Penta. No Esporte Espetacular. E passou uma foto, ele passando baixo em Boa Viagem, lotado. 1 milhão de pessoas. E aí eu queria perguntar, Ricardo, foi verdade mesmo? Imagem é linda. Que É justamente isso que ele está falando, de mãos dadas, né? Que partiu de Recife. Quando desceu em Recife, Romário apareceu com a bandeira lá, e quando você beijou... Tu queimou teus lábios mesmo? Foi verdade? Porque tem essa resenha, né? Que ele beijou no chão e queimou. Eu nem sei meio-dia, a rapaziada falou: pô, vai queimar os lábios. Eu digo: mas aí na época o melhor cirurgião plástico do Brasil era o Pitangui. Pitangui dá um jeito. Eu falo que o Pitangui foi campeão do mundo. E o que é importante, Fidel, que a gente sempre fala aqui, né, de liderança, ele não precisava de faixa. Tanto é que ele falou que o capitão era Ricardo Gomes, que ele foi lá. É isso? Mas ele era o capitão sem faixa. Liderança própria. Olha, e sentiu a necessidade, né? Eu digo uma coisa, eu vou falar, é bom a gente conversar e esclarecer para vocês alguma coisa. Vamos dizer, quando eu machuquei no primeiro jogo, todo mundo falou: vai ser cortado. E os jogadores reuniram e falaram: Ricardo, você não vai ser cortado, você foi muito importante na eliminatória e a gente conta com você.
Então é como ele falou, a liderança ela está em vários aspectos. E um deles eu vou falar dessa seleção, tá? Jorginho hoje é treinador, é líder. Tafarel, treinador da seleção brasileira de goleiro, é líder. Eu tenho a minha liderança. Ricardo Gomes tem a liderança. Eu tô te falando, Raí tem liderança. Leonardo tem liderança. O Branco é diretor. Branco é diretor. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Mauro Silva respeitadíssimo. Mauro Silva, não, liderança. Nunca nem se fala, né? Nunca nem se fala. Então, é isso que eu tô te falando. Olha gente, só. A gente, além de, eu não digo sorte, de unir e outra coisa, tá? O sofrimento para se ganhar você quando ganha alguma coisa, você sofre muito. As pessoas só veem, você tá rico, você ganhou um título. Gente, ninguém olha para trás. A gente perdeu uma Copa de 90, onde essa equipe foi considerada, 10 jogadores dessa seleção de 94 estavam em 90, a era Dunga. A gente foi execrado pelo Brasil inteiro. Então, a dor da derrota, ela é muito mais. Isso vocês carregavam também ali, né? Carregou e a gente falou, a Trouxe. gente vai ser campeão, a gente precisa ser campeão. Isso, quando a gente sai de Recife, muito mais fortalecido, depois da volta do Romário naquele jogo. Fechado, grupo fechado. Todo mundo fechado. Olha, era fechado mesmo. As coisas eram difíceis de entrar naquela seleção, por tudo que a gente passou em 90. Sensacional. Olha, eu vou ter que fazer um intervalo e aí na volta a gente continua aqui com essa presença ilustre, porque eu quero entrar, nós falamos da fórmula, né, de como foi que aconteceu em 94 e eu queria saber, entender o porquê que nós estamos batendo na trave, com muito atleta bom, né, e também tocar no assunto Neymar, que eu acho que é interessante, porque eu preciso entender, eu costumo falar, Ricardo, o seguinte, eu não joguei bola, então eu estou falando como leigo, vocês três jogaram, mas eu costumo falar o seguinte, antigamente o futebol era até melhor, bacaninha, porque vinha um Júnior Baiano, sei lá, vinha... o Ricardo Rocha, o cara era aplaudido. E tinha resenha, né? Quando Tinha fazia o gol, resenha. qualquer coisa Hoje podia... tá Júnior chato. Baiano com as tesouras voadoras. Ô, Júnior Baiano, Edmundo hoje tá Edmundo dançando a dança da bundinha na frente do cara. Viola. Viola. Aí era sensacional, porque a torcida ia junto. Hoje tá chato. Hoje, Neymar passa o cara pra fim do Magali, bum! Aí vai embora. Mas eu gostei domingo, o Felipe Melo fez o gol e ele... Não, isso aí que tá faltando, cara. Tá faltando o temperinho. Trazer de volta. Agora, vale aquele soco? Não vale? Qual é o momento atual do garoto? Como é que tá? Então eu queria conversar sobre isso, porque antes se fazia uma situação, mas era mais engraçado. Pô, Romário e Edmundo dentro... Teve uma época no Rio de Janeiro que simplesmente era Romário, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha. Olha, os três... Querendo ser o rei do Rio. Eu sei uma história do Renato Gaúcho, mas essa não pode contar aqui, que é pesada. E do Túlio eu já falei pra vocês aqui, que eu já ajudei Túlio. A Tereza era forte. Rapaz, olha, é o seguinte, vou chamar o nosso patrocinador, Pereira Móveis. Quero mandar um abraço ao meu amigo Pereira. Pereira é o seguinte, renovou, coloca aí a logomarca da Pereira Móveis. O Pereira que renovou toda a sua linha de móveis. E eu quero chamar a atenção de você, telespectador, para dois diferenciais. Lá, na entrega dos móveis, a montagem é imediata. E o segundo é que o roupeiro, na minha época era guarda-roupa, que você está vendo aí, não é com taxinha não, é parafusado. Então a Pereira Móveis tem arrebentado, sensacional. Parabéns a todos vocês que fazem a Pereira Móveis, localizado na Avenida João Pessoa, João Paulo. Um abraço, Pereira. Vou de intervalo, na volta tem mais resenha aqui no nosso Esporte Guará, daqui a pouquinho a gente volta. Mauro Silva e o Raí, Tite o Tafarel e o Aldair, Ricardo Rocha, Leonardo e Ronaldão, Jorge Leonardo, 22 desse timão, habilidade de granada, o verde amarelo, gosto do moderninho, essa seleção é do Brasil, habilidade de granada, o verde amarelo, gosto do moderninho, essa seleção. Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, DGI. Boa tarde, Fidelis. Como é que tá aí? Tô tranquilo, boa tarde, Boa tarde, muchacho. Vou dar uma limpada aqui que sujou aqui.
Foca no muchachito aí. Tá meio sujo aqui. O que foi isso aqui, moleque? A marca é boa, a camisa é ruim, a camisa é a marca é forte. Tá meio sujo aqui, deixa eu limpar pro meu parceiro, né? Porque se eu não limpar pro meu parceiro, que tá sujo aqui, moleque. Rapaz, isso foi só porque o Juninho ficava falando. Quem é dono dessa marca é um tal de Eduarda Patolina. Mas eu vou Eduarda Patolina. Aí, pra abreviar, ficou como? Duda Elina. Então, deixa eu dar bon après-midi, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo, porque ontem você não Eu veio. largo esse programa na abertura. Gostou, garoto? Eu deixo logo isso aqui, eu vou me manter. Bem-vindo! Como o coração Seja tá bem-vindo. tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Seja francês bem-vindo. no início, olha, eu quero começar o programa fazendo uma homenagem Ah, tá. à dupla dinâmica Eltinho e Jorginho do Pan. Do Pan. Porque é o seguinte, eu reconheço que segurar a onda desse programa, um programa dinâmico, e o cara corta pra cá e o cara já fala e já atravessa na frente da outra câmera e ele tem que sempre ser. ligado e tal. Então, Eltinho e Jorginho são os que dão o suporte para que esse programa aconteça. Isso. Não é isso, Dejaí, Raimundinho? Então, calma, Juninho, o Juninho tá com ciúme ali. Então, a gente tá aqui nessa dinâmica, aí eu olho para essa câmera, ele já corta, já foca, Dejaí já fala e tal. Então é muito em virtude também desse sucesso que nós temos aí recebido o apoio do Jorginho, Jorginho do Pan. do Pan Do Pan. e do Eltinho, que dá todo esse suporte, vocês arrebentam. Trabalha em qualquer lugar, mãe. Trabalha em qualquer lugar. Já fizeram transmissão ao vivo, carnaval, futebol, Campeonato Maranhense, então. E na rebarba, lá na rebarba, Juninho Guará que fica aqui. Soubeste que o Juninho Guará fez com o Eltinho hoje? O que foi? Botou o garoto novo na frente, porque sabe que a marmita do Eltinho estava carregada. E estava por trás abrindo a bolsinha para dar. Rapaz, tem uma guerrinha aqui interna das marmitas. Vamos começar o programa falando. Vocês estão tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Tá, hoje É a nova sexta. é a nova sexta. Quinta é a nova sexta. nova sexta. Tá certo, eu tô vendo aí. Sabe que domingo é dia dos pais, né? Dia dos pais. Então eu E tô a boleirada antecipando- tá tranquila eu tô também? antecipando porque é um dia menos na minha agenda cultural. Ah, e tu já fica Dos com a bombons. filha. Aí eu já Entendi. vou ficar com a minha filha. Então Boa. hoje é sexta, amanhã é sábado O cara e que sábado é domingo. O cara que sabe trabalhar, ele trabalha com antecipação. Mas isso que eu ia te dizer, foi Né? aquela, né, cortada, né? A antecipação era o que o velho Zé Carlos fazia, o bom baiano, né? Antecipava todas as bolas aí, o garoto. Eu quero começar o programa, eu não falo de esporte nacional. Aqui a gente não fala, até porque essa rapaziada já tem muita mídia. Mas eu queria só comentar uma situação. Como é bonito ver a essência do esporte acontecer quando se liga paixão e torcida. Daniel Alves retorna ao futebol brasileiro, sendo recepcionado por um Morumbi lotado, com um público maior até do que o clássico no estádio do Corinthians, que foi pago, né? Então o Sport Guará começa de uma forma que a gente espera que isso se contamine nos outros estados. E principalmente no nosso que precisamos. Principalmente no nosso. Precisamos. Que o torcedor prestigie o seu clube. Isso. Assim como o torcedor do São Paulo Futebol Clube prestigiou o Daniel Alves, onde teve a retribuição quando tirou aquela chuteira, a meia. Beijou tudo. Beijou tudo e ficou empolgado e tal. Então que a gente possa aqui no nosso futebol ter esse tipo de reconhecimento, né? Agora vai contratar quem aqui para ter 40 mil no apresentação? Não, mas a gente quer que não vai para o outro. Não tem 40, mas pelo menos que vá 20 com a campanha do Sampaio. Que vai prestigiar com a o campanha treino, do Sampaio. Isso, Vai prestigiar o treino. Já não vai no treino, vai no jogo, pelo menos. Mas não pode ir no treino do Sampaio. O cara faz uma abertura dessa aí. Aí deixa aí, vem. Vem dar um conta. Essa tesoura. Essa é do falecido Rosquinho. Não, mas é só para descontrair Claro, um pouco, miserável. porque nós já tivemos aqui o Castelão com 42 mil pessoas, né? Mas a gente torce para que volte novamente, né, Fidel? Isso. Pois é, cara. E aí a gente, poxa, imagina um jogo de um Castelão de volta lotado, né? Eu lembro que teve
Sampaio Moto Sampaio, Castelão lotado. Tu jogou com Castelão Eu lotado. acredito que no jogo da volta do mata-mata, já que o Sampaio está classificado, Sim. garantindo O jogo do acesso? No jogo do acesso, A gente consegue botar lá quanto? umas 30 mil pessoas, eu acho que consegue. Consegue, né? Depende muito também do dia e do horário. Sim, E do que sim. vai passar na TV também. E vamos aproveitar esses jogos que faltam para ir ensaiando a torcida, vai aumentando de pouco a pouco, para poder quando chegar na final do mata-mata, do acesso, aí tenha praticamente Castelão lotado. Sensacional, sensacional. Então, começando o Esporte Guará, vamos falar de Imperatriz. Veja aí, Raimundinho, Imperatriz, olha, a permanência do jogador Paulinho, que deu uns ameaços aí, que ia sair. Do treinador. Desculpa, treinador Paulinho Kobayashi, rapaz, que jogador. Treinador Paulinho Kobayashi. Foi um grande jogador. Foi um grande jogador na tua época, né? Na tua época. E coloca na tela aí, olha só, sobre a possibilidade do Paulinho Kobayashi, eu vou já explicar o que está acontecendo aqui. Que o cara, quando é inteligente, quando ele Pega é diferenciado, ele já começa a fermentar uma situação antes, já começa a instigar antes, para poder, quando tiver no momento de acontecer, o boato já está. É isso que está acontecendo. Mas ele fala o seguinte: é mentira. Não houve nenhum tipo de conversa com o Campinense, que era o boato que estava surgindo. Estive lá sim, quando jogamos contra o 13, mas com um amigo que trabalha lá na Campinense, lelele. Enfim, ele está afirmando, o Paulinho Kobayashi, que não vai sair do Imperatriz. Agora sim, veja aí, Raimundinho, nós estamos tanto tempo nesse negócio, que a gente sabe que isso daqui é para que no momento certo ele esteja, entre aspas, uns jogadores colocam em alguns sites que estão sendo procurados para preparar. Tem aquele futebol interior, aquele site futebol interior, que é um site que divulga muito, né? Mas o Paulinho confirma que vai ficar e os boatos começam a surgir. Já chega no Sampaio. Fulano de tal vai sair, fulano de tal está sendo pretendido, tal. Mas eu acho o seguinte, interesse, quando você está realizando um bom trabalho, em qualquer equipe que seja... É normal que aconteça. É normal que aconteça, isso aí é do futebol, é praxe. A gente sabe que quando você faz um péssimo trabalho, é claro que você fica distante de receber qualquer proposta. Agora, quando o seu trabalho está sendo bem executado e está sendo bem visto, e os resultados acontecem, é normal que outra equipe esteja interessada. E não é diferente do Paulinho Kobayashi. Depois que chegou, realmente mudou a Imperatriz de patamar, próprio dentro do grupo A e também dentro da Série C a nível nacional. Então colocou a Imperatriz em condições de igualdade para brigar por uma classificação com equipes de tradição e de nome do futebol nordestino e brasileiro e com uma camisa muito pesada. Então isso é normal que aconteça. Agora, muitas das vezes acontece que realmente, às vezes, quando você vai jogar em uma cidade e que você tem amigos que estão trabalhando lá, de repente você recebe o teu amigo no hotel, ou de repente depois da partida você vai sair para jantar com algum amigo que esteja trabalhando em outro clube, surge esse tipo de boato. Mas se realmente tiver acontecido um interesse do Campinense, de repente uma proposta, mas eu acredito que o Paulinho não vai abandonar o Imperatriz nesse momento. Até o que o Campinense vai disputar agora? O Campinense foi eliminado da Série D. O Campinense não tem nada para disputar. Não tem agenda. E o Imperatriz está aí brigando por uma vaga na fase de mata-mata do Brasileiro da Série C. Não tem calendário, né? E Raimundinho, é bom porque, como o DGI falou, começa a fazer um bom trabalho e as coisas começam a pipocar por aí, né? Tá, mas eu vou botar uma pimentinha nesse assunto. Parceiro, Você gosta de uma pimentinha? Ela é malagueta ou é de cheiro? É malagueta mesmo. Então, vai. Olha bem, vírgula. No futebol é como, né, a computação. Não Todo trava. dia tem uma novidade. Futebol é muito simples. O fato de você fazer um bom trabalho não te garante um contrato, porque futebol é resultado. Sim. E nós temos o exemplo do Wallace Lemos no Moto. Verdade. Fez um bom trabalho, porém não ganhou nada. Então até agora o Paulinho não ganhou nada. Verdade. Fez um bom trabalho, o time melhorou e tal, mas ultimamente já está sendo contestado o seu trabalho, pelos resultados. Então o futebol, ele é resultado, é momento, é resultado. Se ele conseguir fazer com que o Imperatriz suba, né, aí sim ele pode ter outras propostas e até pensar em ficar no Imperatriz. O fato dele não deixar o Imperatriz agora, eu acho que nem a diretoria
quer isso. Mas futebol, lembre-se bem, é momento e resultado. Se não tiver resultado, assim como fez um bom trabalho, não teve resultado, pode também nem permanecer no Imperatriz e muito menos ir para lá. Mas aí é porque tá tendo resultado. Não, mas não tá tendo resultado. Ele não tá no. Não, vai resultado, ele vai ter. Ele vai ter. Não é resultado, não. Qual é resultado? Eu até acho o seguinte, Que porque... resultado? Tá tendo resultado de quê? Qual é a classificação do Imperatriz? Não, qual é a classificação do Imperatriz? Tá na quinta colocação. Sim, então não tem. Não, mas Raimundinho, Sim, não ele tem tá falando que é o seguinte, em comparação, ele tá falando em comparação, eu acho, que deixa aí, ao que tava. Estava com o Luiz Carpini. Como ele encontrou. Se hoje tem alguma sondagem em cima do Paulinho Kobayashi, é porque tá tendo resultado, e o trabalho dele é bem feito. O trabalho dele, se ele classificar o time e não subir, eu ainda considero um trabalho de excelente qualidade. Até tu traria, por exemplo, vamos lá, vamos puxar de novo, tá certo? Tu traria hoje o Wallace Lemos pro Moto? Eu traria. Tu traria? Eu traria. Porque você não é o presidente. Porque se tiver na costa dele, o torcedor não quer saber disso, não. O torcedor quer saber. Mas é o que eu tô dizendo. Mas te coloca no caso de presidente. Não. Te coloca como presidente. Te coloca como presidente. Se você perguntou pra mim, você tem que ouvir a minha resposta. Eu traria. Mas como você como presidente, não você como comentarista. Como presidente. Como presidente, eu também traria, porque é um excelente treinador. Não, tô te falando, eu quero saber de resultado. Talvez foi sorte no momento que ele deveria, entender, ter. Porque uma campanha de 30 partidas, onde ele perdeu só 3, claro, perdeu no momento que não poderia perder. Mas, Raimundinho, para aí, você em 30 jogos, você perder 3 partidas... Mas eu preferiria perder 27 e ganhar as 3, que daria 5 milhões aproximadamente. Aí você não chegava na Não, mas eu tô dizendo, futebol, Deja, você sabe disso, é resultado. Não tem espaço para perdedor, só tem espaço para vencedor. Gostou, garoto? Não fica aqui na resenha. Só tem espaço no futebol, assim como na vida. Meu menino, eu preciso de vocês. Calma, eu preciso de vocês. Olha, eu não posso ficar uma estátua aí e vocês, se eu perder o meia, me quebra. Se eu perder o meia, me quebra. Eu não concordo com ele dizer que o Paulinho Kobayashi não tá fazendo um bom trabalho. Não, é verdade. Não, você peraí, eu não disse que não tá falando. Eu disse que tem que ter resultado. Mas não adianta, não adianta. O resultado mas tá tendo resultado. Não, você tá ganhando um jogo. Eu quero ver você resultado é quando você classificar. É quando você classificar. Mas ganhou o jogo. Tá bom. Ganhou o jogo. Agora faz o seguinte, lá na minha rua é desse jeito. Posso ver aqui? Pá, molecagem, rapaz. Doido, rapaz. Essa pegada que eu quero ver. Faz aí. Eu quero ver fazer aí. Aí daí é autoridade, papai. Pode entrar, tá ao vivo. Já fica aqui. Já fica aqui. Pega a cadeira aí, rapaz. Eu levei até um susto. Né? Sensacional. Então é o seguinte. Se o Paulinho Kobayashi... Chama o xerife para se aparecer. Vamos chamar o xerife para se agora o xerifão, quando eu joguei contra ele, era lateral lá no Santa Cruz, Campeonato Brasileiro. Rapaz, campeão mundial. É isso. Campeão mundial no estúdio. Calma que daqui a pouquinho vamos retomar. Então, se Paulinho Kobayashi está sendo cogitado para outro clube, é porque ele fez um bom trabalho no Imperatriz. Está fazendo. Agora, Raimundinho quer falar o seguinte. Raimundinho está falando o seguinte. Que ele permanece no Imperatriz caso tenha um acesso. Já o Dejaí diz que do jeito que ele pegou a Imperatriz é totalmente diferente e que por isso que ele já está sendo querido por outros clubes. A gente não está falando, não é de demissão. O que Raimundinho está querendo dizer, ele fica no Imperatriz se ele tiver um bom resultado. A gente está falando do interesse do Campinense. A gente não tá falando de Imperatriz. Mas que interesse de Campinense? Campinense vai disputar nada. Que interesse de quem, rapaz? Não, vai disputar o quê? É o que nós estamos falando. Não, aí isso é falácia mesmo. Se o outro não tá disputando nada, vai ter interesse de quê? Pra ficar lá esperando, olhando? Mas é a especulação que tá lá. Pra o ano que vem? Mas o ano que vem é outra coisa. Então, rapaziada, é o seguinte, a gente vai chamar o intervalo, na verdade chamar o nosso patrocinador, porque vocês já viram, né? O negócio tá quente hoje. Nós temos, eu vou chamar... Calma aí, chama o intervalo, porque eu quero tirar essa diferença com o Raimundinho, aqui nos bastidores, no intervalo. Aqui não foge, não. Não, aqui não pipoca, papai, aqui só só pequenininha. Agora é o seguinte, o Dejaí, ele é de uma linha de psicólogo, né? Desde que ele foi atleta de Tite, lá no Atlético Mineiro, e ele gosta dessa linha psicólogo. Porque vocês sabem da tristeza que eu tenho com treinador psicólogo. Às vezes o cara diz que não sabe nem o que Tite está falando, aí Dejaí se morde comigo.
Né? Deixa aí ficar puto comigo. Aí já vem Raimundinho e diz que ele é de uma linha mais de campo. É de campo, é a linguagem do jogador. Né? E eu sou daquele meio termo que fico conduzindo as coisas aqui e tal, né? Daquele... Rapaziada, vou de intervalo. Antes eu tenho que falar do nosso patrocinador, mas não perca o segundo bloco que tem... Já fala logo. Fala, anuncia. Não, anuncia logo. Anuncia pro pessoal já e convidando todo mundo. Mas porque você sabe que já entrou no WhatsApp. Ei, Ricardo Rocha. O homem já entrou vivo. Campeão mundial em 94 com a seleção brasileira. Hoje nosso convidado especial está visitando aqui a Ilha do Amor. Então, olha, no segundo bloco já avisa todo mundo. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Que o xerifão tá aqui. Ele fez uma flexão de braço. Ele nunca fez uma flexão e nunca foi parado numa blitz lá nos Estados Unidos. Lá com o Romário. Ele nunca foi parado numa blitz. Eu quero saber essa história. E no caso dele, até aquele ceguinho que vai pro jogo vai ver agora. Rapaz, vamos falar do Centro Elétrico, nosso patrocinador oficial, Centro Elétrico, mais de 96 anos, passando de geração em geração e também mais de 30 mil itens na promoção. A dica do Esporte Guará é Centro Elétrico. Papai que faz tudo, merece tudo do Centro Elétrico. Split 9000 BTUs com Springer, 1.199. Smartphone LG K12 Dual Chip, R$999. Lavadora de alta pressão Intec Machine, R$339,90. Compre também pelo site. Coama, São Francisco e Guajajaras, Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Vou de intervalo. Na volta tem campeão mundial aqui no estúdio. Um papo bem descontraído. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Guará. Quero falar o seguinte, da Belas Festas e Decorações. Olha, você que quer, de repente, fazer o aniversário do seu filho, casamento, 15 anos, festa infantil, contrate a Belas Festas e Decorações. Anota esse WhatsApp aí, 999677562. 15 anos, casamento, festa infantil. Liga lá e além de você contratar a Belas Festas para fazer o seu evento, você pode também só alugar. Belas Festas e Decorações. Rapaziada, vamos continuar o bate-papo aqui. Já rolou muita resenha nos bastidores, né? Ricardo, o Pereira é nosso patrocinador. Parabéns, Pereira. O móveis lindo. Não, gostei, maravilhoso. Agora, Pereira, renovar o contratozinho. Vamos ajudar a rapaziada, né, Pereira? Aí joga fácil. Tem que renovar, Pereira. O homem endossou, então. Acabou. O campeão do mundo é assim, rapaz. Não tem papo na língua. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho do atual momento da seleção, né? Vamos falar aí sobre, especificamente, a situação de Neymar. Você acha que a ausência... Eu já vou logo estilo jogo, Ricardo. Você acha que a ausência do Neymar nessa Copa América fez com que as coisas fossem mais propícias à seleção ser campeã? Não, eu gostaria que o Brasil ganhasse com ele também. Neymar é um jogador espetacular. Eu acho que o problema que ele está trazendo de fora para dentro é que tem complicado, tem destruído a vida do Neymar. O Neymar é um belo jogador, para mim ele é titular absoluto da seleção brasileira, agora ele tem que rever. Na vida você tem que dar um espacinho para frente e às vezes muito para trás. Então o problema do Neymar é o seguinte, são muitos problemas, escândalos, mínimos, uns maiores, menores, em curto espaço de tempo. Você tem um problema hoje, vai ter daqui a 1 ano, 10 anos, ele não. Se tu pegar nessa saída dele do Barcelona até agora, é uma sequência, e os últimos 6 meses aqui, é uma sequência de problemas que não leva a nada. Eu acho que ele precisa mudar a cabeça. Eu sempre falei isso. Ele como jogador para mim, e ele é um bom garoto, tá? Ele é um bom garoto, eu conheço o Neymar, é um baita profissional, treina forte. Agora ele precisa saber o que aconteceu com a gente. Chegou uma época na nossa vida que a gente falou, gente, vamos ganhar o título do Mundial, vamos abdicar de alguma coisa e abdicamos. Priorizar, né? Saber, você não diz você é campeão, você quer ser campeão. E se é campeão, você tem que trabalhar. Então a gente priorizou muita coisa. Em relação ao Neymar, extraordinário. O Brasil ganhou sem ele. Eu digo uma coisa, eu não sei se a gente ganharia sem Bebeto e Romário. Eu não sei se o Brasil ganharia sem Rivaldo e Ronaldo. A verdade é essa, craque é craque. Agora eles têm que chegar voando. A gente tem que parar com essa coisa de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Eu quero que ele esteja voando na Copa do Mundo e ele vai ser o titular.
Se pegar os 3 maiores jogadores do mundo, ele está entre os 3 maiores jogadores. Ele pode não estar na relação da FIFA e não merece estar por tudo que ele fez. Ele não merece estar. Porque futebol é momento. Futebol é momento e ele não soube aproveitar. Teve lesões também, né? Teve vários fatores que a cada ano está tirando ele dessa eleição. Mas que ele é um craque, ele é um craque. É um jogador que desequilibra. E esse jogador, cada vez mais no mundo, está desaparecendo. Quer ver uma coisa? O próprio Neymar. Mesmo com os problemas, diminuindo o valor do passe, vários clubes querem Neymar. Barcelona quer Neymar, Real Madrid quer Neymar, Juventus quer Neymar, os maiores clubes do mundo. Por quê? Porque sabe da condição dele. Esse 1 contra 1, são poucos jogadores no mundo. Né? É mortal e ele tem, e vários jogadores dessa nova geração, para mim, tem também. Ricardo, a gente já falou aqui do início da tua carreira, do Santa, falamos da seleção brasileira. Agora, o que levou qual é o objetivo do Ricardo Rocha estar visitando aqui a nossa ilha? E haja vista que você teve uma reunião com o presidente do Motoclube, Natanael Júnior. Vem uma parceria por aí com o Motoclube? Não é bem uma parceria. A gente, no momento certo, vamos falar, né? Vamos ajudar. Pode vir a parceria também, mas assim, a gente está conversando, é um projeto para tanto o Moto como para o Sampaio também, tá? Vamos deixar, no momento certo a gente vai falar. Na realidade, eu faço um trabalho para essa empresa, né, que me contratou, e vim conversar. Os dois presidentes, Sérgio e Natanael, adoraram. É uma coisa legal que vem para ajudar o futebol, né? E eu dentro de coração, quando essas pessoas me buscaram para trazer esse projeto para os clubes, né? Não é só aqui, no Nordeste, eu estive em Belém, agora estou indo a Fortaleza, a Ceará. Por quê? Eu falei, amigo, eu ajudo. Agora, eu quero algumas equipes do Nordeste. Não vamos excluir. Então, era um projeto de 20 clubes, 25, eu já tenho 43 e a tendência é que cresça. Porque eu quero ajudar o Nordeste. Eu quero ajudar como nordestino. Isso eu não falo de demagogia. Como eu te falei, eu não moro em Recife, eu moro no Rio, mas tenho meu trabalho social em Recife, ajudo alguns lugares no Nordeste. Então, o Maranhão é um desses lugares que eu coloquei ali e falei, vou lá, quero conversar com os presidentes. Fui muito bem atendido pelos dois. O Sérgio eu encontrei no Rio, Natanael, tive uma reunião com ele ontem, maravilhoso, um cara ousado de marketing, um cara que pensa no futuro. Os dois têm a visão de pensar no futuro, e o futebol é isso. A gestão hoje no futebol ela é fundamental. Se querem criar alguma coisa, mudem isso. E estão mudando, eu vi já o centro de treinamento, as coisas que ele pretende fazer, então isso é maravilhoso. Eu fico feliz. Se eu puder ajudar da melhor maneira possível, eu vou ajudar. Ricardo, eu acho que isso é um processo. Assim como aconteceu com a chegada do Rogério Ceni lá no Fortaleza, que não tinha praticamente nada, tem a torcida e um grande clube se faz por sua torcida, mas ele percebendo aquilo ali, ele trouxe toda a possibilidade. Tem que ter um CT nesse formato e tal, e é bem pela minha visão que eu estou percebendo do que o Ricardo está falando, que os clubes até têm torcida, mas de repente precisa só se organizar na questão de gestão, para poder chegar igual a rapaziada que está lá, né? Exatamente. Outra coisa, vamos parar de ser humilde. Cada um tem que trabalhar dentro do teu estado. Aquele cara, é porque eu sou do Maranhão. Não, você é do Maranhão, onde tem torcedores do Moto, do Maranhão, enfim, você tem do Sampaio, você tem uma estrutura, você tem que trabalhar dentro da tua estrutura. Agora, como é que eu faço para melhorar, para sair da Série D, a Série C, a Série B? Eu conheço muito bem o presidente do CSA, né? É meu amigo, e foi assim, ele, um gestor, um cara forte, que entrou, o CSA está na primeira divisão. E por que não a gente tentar buscar cada vez mais a equipe do Nordeste na Série D, na Série C? Né? A gente sabe que a D é o fim. Sim. É verdade, você tem que sair. Quando tu vai para D, C melhora um pouco, e na B, aqui para nós, é o paraíso. Eu tive uma reunião com alguns presidentes de clubes da Série B. E eles, para mim, eu falei... Tem alguns que nem querem subir para a Série A. É isso aí. Não, mas sabe por quê? Não é, Ricardo? Mas tem que ser. E sabe o que ele falou para mim? Eles falaram assim, Ricardo, a minha Série é a B, não é a A. Só que eu vou subir, fico um ano, pego a grana, faço uma reformulação no clube. O Avaí. Vou dar um exemplo do Avaí agora. O Atlético Goianiense. É um cotado para cair o Avaí. Mas pegou a grana... Você sabe o que acontece, às vezes? Eu sou Santa Cruz, mas o Santa Cruz, em termos de gestão, ele foi mal. O Santa Cruz, no primeiro turno, pro segundo, a gente tem uma moto aí, tem uma torcida maravilhosa, é uma torcida que eu amo. Eu sou Santa Cruz, eu sempre falei isso. E o que acontece? O Santa Cruz sabia que estava difícil
investiu do primeiro para o segundo turno muito grande e não conseguiu manter na primeira divisão. O que é que aconteceu? Foi para a Série C. Da A, B, está na C. Caiu direto. Então, talvez nem classifique esse ano ainda. Então, o que é que eu te digo? A consciência, se a minha aqui, não entra nesse negócio de torcida. A torcida é o seguinte, se ele quer Maradona, você vai contratar Maradona, e quem vai pagar essa conta? Verdade. Então, eu vou ser sério, qualquer clube, tanto o Moto como está no Sampaio, na BB, fica ali. Se for na A, vai ter um clamor da torcida, do mundo, porque vai saber, mas calma, ele sabe que não é ali. Sabe por que não é aí? Porque você vai lutar contra 12 clubes. E hoje eu digo 13, porque o Atlético Paranaense cresceu muito. Então ali vai restar 7 vagas. Então não tem que sonhar alto, você tem que passar a verdade para o seu torcedor. Então você vai no A, pega a grana, o que é que eu preciso fazer para melhorar o clube? Investe. O mínimo possível. A visão é diferente, porque o torcedor, ele imagina o seguinte, subiu, não, agora vamos ser campeão brasileiro. Não, cara, já pensa no mundo. Eu vou estar em Tóquio. E o que o Ricardo disse em relação a planejamento, quem é que vai pagar a conta depois? É o São Paulo, onde ele estava, junto com o Raí, né, Ricardo? O São Paulo tinha um planejamento de arrecadar 122 milhões com vendas para poder contratar jogadores. Só que ele ainda precisa vender 75 milhões em jogadores, porque ele trouxe o Daniel Alves, ele trouxe o Juan Fran, tem o Hernanes, tem o Pato. Então essa conta não vai bater. Mas essa conta fecha, sabe como o São Paulo fecha? É isso que eu te falo. Qual é a diferença do São Paulo para outros clubes? Né? Eu vi uma vez o presidente do esporte falando, não, eu não luto, eu não recordo agora o nome, eu não luto com o Náutico Santa Cruz, meu negócio é lutar contra o Flamengo e isso acabou. Para de ilusão, não mente para o torcedor. Isso da minha parte não vai ter. Eu estive no São Paulo ano passado como gerente, junto com o Raí, né? E a gente fez um bom trabalho, né? E está seguindo agora. Quer que eu diga uma coisa? Esses clubes têm uma coisa que aqui a gente ainda não tem, que são as vendas fortíssimas. Vamos dizer, hoje, se o São Paulo quiser, ele tem 140 milhões. Tem. Questão de porque tem garotos, né, direitos. Garotos. O Antony tem essa proposta de 130 milhões. Ele fecha a conta. Base, então, né? Mas ele não quer se desfazer do atleta. Não, e está certíssimo. Eu bato na tecla que tem que manter. A gente aqui, você vai fazer um trabalho aqui no moto, você tem que ter o pé no chão, meu. Subiu para a terceira, ótimo, subiu para... Fica ali. Se der uma sorte que pode dar, pode dar. Você encaixar, fazer um bom time, você vai embora. Futebol é isso. E outra coisa, não tem essa. Às vezes o jogador que ganha 100 mil é igual que ganha de 10. Só que 100 mil jogou 1 ou 2 jogos, e jogou bem e pegou um bom contrato, e o de 10 está esperando aqui, que tem a qualidade desse de 100. Isso aí eu lembro da história do Vampeta. Sensacional. Eu assisti Bola da Vez com o Vampeta, ele dizendo que quando ele foi vendido do Vitória para o PSV, ele foi ganhando $8 mil. Ele ganhava 250 URVs, que era 2 salários e meio. Aí ele chegou lá, rapaz, eu tô rico, casa, apartamento. Aí Ronaldo foi contratado pelo PSV. Aí um dia lá, tal, chegando, tal, aí os dois saíram para beber, tal, aí Ronaldo, pô, Vampeta, me desculpa, cara, te perguntar, mas quanto é que tu ganha? Aí o Vampeta, pô, vou falar, né, $8 mil. $8 mil. Aí Vampeta, e tu, Ronaldo? Eu ganho 120. Aí Vampeta, pô, pensei que eu tava rico. Então tu tá milionário. Eu pensei que mas quer ver uma coisa, mas é isso que eu digo. Às vezes o Vampeta, ele se acha que ele podia estar rico com 8 mil. Eu vou contar uma história que é muito legal, rapidinha, para vocês saberem sobre esse negócio de diferença de dinheiro. Eu fui para a seleção pelo Guarani. E o Raí foi para a seleção pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou com o Gotardo no Guarani? Joguei, Gotardo, meu amigo. Então, quando o Raí vem, tá? Quando o Raí vem para a seleção, a primeira convocação de Raí foi pelo Botafogo, e a minha também, pelo Guarani. Chegamos juntos. E uma discussão de prêmio, todo mundo falando, prêmio alto, o bicho, a careca, todo mundo, os caras vinham do Nápoles. E 2 jogadores do interior. Não, e falando assim, não, porque o prêmio é baixo, o prêmio é alto, aí eu recordo que o Raí foi espetacular. Aí eu já vi sua liderança. Então falaram assim, quanto é o prêmio? $1.000. Aí os caras que vinham de fora, não, é muito pouco, $1.000, tudinho. E Raí disse, eu queria falar uma coisa para vocês. $1.000 pode ser muito pouco para vocês, mas que para o Botafogo de Ribeirão, para mim que eu venho, é muito dinheiro. Então, a divisão de ganhar menos ou ganhar mais não passa. É relativo, né? É relativo, entendeu? Então, e outra coisa, eu conheço muitas pessoas milionárias que não têm família e são infelizes. E eu conheço pessoas humildes que são muito felizes dentro da sua casa. A felicidade não passa por dinheiro. A felicidade de um clube passa pelo seu vestiário. E vou falar mais uma coisa a vocês. A grande felicidade e a tristeza que eu dei, aquela Chapecoense, que era um time humilde, que não caía.
e está sempre bem no campeonato e até hoje não caiu, subiu e não caiu. O que é que aconteceu? Fizeram aquilo uma família e os jogadores morreram. Então aquilo para mim, quando eu vejo aqueles jogadores, até hoje eu me emociono, eu boto, dali, chapé, se criou isso. Então aqui tem que se criar, o amigo, eu estou no motoclube, amigo, o motoclube tem respeito, o Sampa tem respeito, respeita essa camisa tem uma história. Mas se tu for pro Flamengo, parabéns, mas enquanto estiver aqui, tem que haver esse respeito. Então eu trabalho assim, não passa por ser maior ou menor. Perfeito. E agora a gente entende por que da importância do Ricardo para aquele grupo, da importância dele hoje para o futebol e por que é campeão mundial. Infelizmente, nós temos que encerrar a entrevista aí já 45, 50 minutos. Pelo menos tem que ter uma resenha. Tem que ter aquela resenha. Perguntar só uma coisa pro Ricardo, Ricardo, tá em cima, né? Ricardo, tu levaste o arrumadinho lá pro Rio? Claro. Muchacho falou pro inferninho comer quando eu estive lá, falou lá pro inferninho, o arrumadinho. O cara perguntou pra mim assim, você gosta de mulher? Eu falei, muito. E de farinha? Eu disse, eu fico todo arrepiado. Eu gosto mais de farinha que de mulher. Mulher eu gosto, agora farinha. Arrumado pode faltar. O arrumadinho, O Vampeta é muito brincalhão. Ricardo também. Ricardo, que história era essa de você fazer flexão de braço, deixar então, era pra sair... Não, você já viu como ele usava a camiseta? Era sempre assim. E a seca sovaco, né? Cortar daqui, seca sovaco. Na realidade, eu brincava com os meninos do Vasco, que eles adoravam aquilo. Ricardo, quando é que tu levava... Quando tu namorava, me levava a minha pro motel, você levava. Disse, o que é que tu fazia? Eu falei, eu mandava ela tomar um banho. Normalmente o banho dá... Meu amor, vai tomar um banho, dá 5 minutos, né? Aí ali, enquanto ela ia tomar banho, eu fazia, né? Não, flexão com a perna, aquele salto, aí a perna inchava, abdominal para deixar definido. E quando ela chegava, mais ou menos um minuto e meio, quando ela chegava, eu estava mergulho da piscina. Da piscina, eu saía, ficava lá, rendendo tudo para morrer, saía dali de perto da borda, todo inchado. Porque estava normal, a musculatura estava toda escondida. Toda definida, linda, maravilhosa. Soltou a musculatura. Sabe o que eu falei do arrumadinho? Porque a primeira vez que eu fui comer, em vez de eu ir no trato, eu meti logo a pá. Quando eu vi a pá, com o arrumadinho desarrumou, foi tudo. Sensacional. Ricardo, prazer estar recebendo você aqui. E eu tenho certeza que o Maranhão te abraça como se fosse da terra e obrigado pela presença. E eu tenho grandes amigos, né? Eu tenho grandes amigos no Maranhão, então eu quero primeiro agradecer, né, a todos, né? Dar um abraço a todo maranhense e acredite mais em vocês, acredite. Estou te falando, eu sou um nordestino, que eu falei antes, fui trocado por bola, camisa e cheguei a ser campeão do mundo e joguei no Real Madrid. Então isso é um sonho que eu tinha e batalhei. Como todos aqui têm seus sonhos, você hoje aqui, como é o nome mesmo da empresa lá, renovação do contrato é a... da Pereira? Pereira! Conta com ele. Os caras são bons, né, Pereira? Todas as empresas. Não, Pereira é uma delas, mas todas. Mas a gente vai colocar mais gente aqui. Verdade. Valeu. Quero agradecer também, Natanael. Depois da presença dele, aqui hoje, eu tenho certeza que tem muitas empresas que já... Valorizou. Vem todo mês aqui, dá uma palhinha. Valeu. Bora. Quero também agradecer o presidente do Moto, Natanael, por ter trago esse fenômeno aqui, um cara sensacional e que mostrou agora aqui porque realmente é essencial ao nosso esporte, ao Brasil, né? Obrigado. Bom, vem aí Braçale com VDR, o fenômeno Braçale com VDR, voz das ruas. Valeu, Deja. Valeu, Raimundinho. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Obrigado. Até amanhã com mais Esporte Guará. Valeu. Porra.